Existe algo que as pessoas dão bem pouca importância, mesmo que elas pensem que não, mas é algo chamado linguagem. Eu vou dar um exemplo prático para que todo mundo possa entender quando eu digo cuidado com as palavras. Quem é pai já deve ter passado por a seguinte situação. Seu filho pequeno, você chega e diz: meu filho, não faça isso. E aí, com pouco tempo, na mesma hora, ele vai e faz de novo. E não é porque o seu filho seja mal criado, seja mal... Não é isso. Eu vou explicar. O nosso cérebro, ele não tem registro do não. O que é que significa isso? Por exemplo, você diz assim para o seu filho: meu filho, não bata na sua irmãzinha. Como o cérebro ele não tem registro do não, o que é que vai acontecer? O consciente do seu filho vai ouvir: meu filho, não bata na sua irmãzinha. Porém, como o nosso cérebro não tem registro do não, o que é que o inconsciente vai ouvir? Meu filho, bata na sua irmãzinha. Se você pega a frase tira ou não, é isso que o inconsciente vai ouvir. Então a gente tem que ter muito cuidado com as palavras da gente. Principalmente como a gente programa o nosso cérebro. Muito bem, por que é que eu estou falando isso? Quando eu vou tratar de uma pessoa, por exemplo, que é ansiosa, se, por exemplo, ela está muito estressada com a prova de um concurso que ela vai fazer, eu nunca vou dizer para ela assim: não fique preocupado. Entende agora? Porque o que é que o inconsciente dela vai ouvir? Fique preocupado. Então eu faço outros tipos de programação ou de reprogramação. Vamos entrar mais ainda. Você tem que ter muito cuidado com suas palavras, principalmente pelo fato de que você não conhece a individualidade do outro. Você pode até achar que conhece a individualidade da sua esposa, do seu marido, por morar com você. Mas é claro que o íntimo da pessoa, mesmo morando com a gente nunca vai saber 100% dele. Então você tem que ter muito cuidado, por exemplo, usando a minha prática terapêutica, a minha prática clínica. Eu tenho que ter muito cuidado com aquilo que eu digo para uma pessoa que é ansiosa, para uma pessoa que tem tendência à depressão, outros tipos de problema diversos. Por exemplo, uma pessoa que é depressiva ou tem tendência à depressão, eu sempre vou desencorajar ela a desmamar de uma medicação, de um benzodiazepínico. Porque quem já fez uso de antidepressivo sabe muito bem que o que o antidepressivo faz é deixar você dependente. Então eu não chego simplesmente e digo para a pessoa: pare de tomar. Eu não vou fazer isso. Porque é como eu disse, se causa dependência, se simplesmente a pessoa chegar e tirar, eu vou criar um outro problema. Então o que é que eu faço? Eu faço ela, claro que inconscientemente, mostrar para o cérebro dela que não precisa mais daquela medicação. Então naturalmente ela vai deixando aquilo. Como é que eu faço isso? Estimulando o organismo dela de uma forma natural, voltar a produzir endorfinas, beta-endorfinas, e aí a pessoa vai começar a se sentir bem e vai abandonar aquele processo que ela estava inserida da depressão. Exemplo de outra coisa. Porque é importante a gente não estar julgando as pessoas, que tem tudo a ver com isso que eu estou falando. Vocês nunca vão me ver mandando a seguinte mensagem para a pessoa: fique em casa. Vocês nunca vão me ver fazendo isso. Sabe por quê? Aí eu vou explicar agora.
significa dizer que eu sou um monstro, que eu estou dizendo, não, é para sair de casa, não existe vírus nenhum. Tá? Eu estou falando isso, volto a dizer o que eu já falei em outro vídeo. Se você entendeu isso, então você tem um problema sério de cognição, porque não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é, se você disser isso para uma pessoa, se você chegar para uma pessoa que é depressiva ou tem tendência à depressão, ou tem tendência a desenvolver depressão, você chega para a pessoa e diz, fique em casa, é mesmo que matar. Então existem maneiras de você fazer isso, estimular a pessoa a permanecer na quarentena, mesmo a quarentena forçada, de tal maneira que isso seja uma coisa agradável para ela. Basicamente o quê? Você despertando nela o senso de responsabilidade e não acusando. Mesmo porque quando você chega para a pessoa e diz, fique em casa, o que é que você está fazendo? Você está usando um processo, uma forma impositiva de fazer com que ela faça uma coisa que ela não quer fazer. Porque todo ser humano tem senso de liberdade. Por exemplo, se você está acompanhando o raciocínio, é lógico, você já entendeu que uma coisa que você não pode fazer de jeito nenhum é não saia de casa. Aí o inconsciente da pessoa vai entender o que? Saia de casa. Só que da mesma forma, eu não vou usar essa programação, fique em casa. Eu vou dar um exemplo que eu usaria, só um exemplo, que não é usando nenhuma forma impositiva e nem uma negação. É o quê? Opa, fulano, tudo bem? Como é que você tá? E aí, beleza tal? Que tal começar a evitar sair de casa? Se for sair de casa, para um pouquinho e pensa, sabe o que eu estou precisando mesmo? Deixa eu ver se é importante realmente. O que é importante? A segurança do meu próximo. Tá? Eu posso estar me sentindo bem, mas o meu próximo pode estar correndo risco de ser contaminado, tal. Percebem como é diferente? Em vez de você chegar e dizer, fique em casa, você chegar e dizer, vamos nos preocupar uns com os outros. Só, por favor, eu peço, para um pouquinho no que eu estou falando. A maioria das pessoas não sabe como funciona o nosso cérebro. Só que como eu trabalho com a saúde das pessoas, saúde física, mental, emocional, eu sei como funciona o cérebro. Então, voltando ao início, eu vou agora encerrar dizendo o seguinte: cuidado com as palavras. Uma palavra, uma frase que para você pode ser besteira, pode ser algo extremamente doloroso para a pessoa. Então, em vez de julgar, respira fundo, meça as suas palavras e seja mais amoroso. Está faltando um pouquinho isso no mundo de hoje. Muita paz. Deus abençoe a todos nós.